Olá, gente. Bom dia. O meu nome é Josi e eu sou humanoterapeuta. Hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês a depressão espiritual. Talvez vocês que estão aqui me assistindo já tenham o diagnóstico, ou então não tenham o diagnóstico, mas sente ali uma dor no corpo, um peso, um sono, muito sono, ou então pouco sono, uma insônia, né? E vocês não conseguem compreender o que está acontecendo com vocês. Eu costumo dizer assim, olha, que esse processo é como se fosse um incêndio. Ele começa pouquinho, pequenininho, e depois ele se alastra, né? E aí é onde que eu trago esse tema para vocês elaborarem, verificarem o que acontece com vocês. Eu vou dizer assim para vocês entenderem melhor. Talvez, nessa vida, vocês passaram por algum processo, alguma dinâmica que te trouxe uma dor, um sofrimento. Talvez seja uma perca de emprego, ou talvez um término de um relacionamento, que você não compreendeu muito, estava te trazendo muita dor, muito sofrimento. Você não aceitou esse processo nessa vida. Ou talvez um amigo te traiu, e você ficou se questionando por que disso, para quê? Ou você foi traída por seu parceiro, e você ficou naquele questionamento de não aceitação. Ou talvez você perdeu um ente querido, e você ficou ali se questionando por quê, no sentimento de não aceitação. Vocês ficaram ali no modo da vítima, com aquela dor dentro do coração de vocês, perguntando para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Universo, o que está acontecendo? Isso é tão injusto comigo. Vocês ficaram nesse sentimento, nessa dor interna dentro de vocês. Esse processo, gente, eu sei que ele machuca. E ali vocês foram se machucando, e se doendo, e aquilo foi machucando vocês. E vocês não conseguiram elaborar, não conseguiram elaborar todo esse processo, trazer para o estado consciente de vocês, para que aquilo seja elaborado, aquela perca, para que vocês conseguissem encerrar ciclos. Não estou aqui falando com julgamento, é sem julgamento. Vocês até tentam fazer isso ali mentalmente, mas vocês não conseguem acessar no corpo. Não vem no corpo, mas mentalmente vocês ficam ali tentando acessar. É onde que vocês ficam presas e não se abrem para o novo. Ficam presas nesse processo, nessa dor. Esse processo, ele vai gerar um quanto de energia. Esse processo, essa dor, ele vai gerar um bloco de energia estagnada. E aí eu vou explicar para vocês entenderem como se dá essa dinâmica. Vou dar um exemplo novamente. Numa vida para trás, uma outra encarnação, digamos que vocês também passaram por essa dinâmica. Você foi traída. E aí, naquela vida passada, você também não aceitou esse processo. Você também não conseguiu elaborar. E na outra vida aconteceu essa dinâmica, numa outra vida aconteceu esse padrão, e esse padrão foi acontecendo em outras vidas. É quando, nessa vida, isso ressoa no seu campo energético. Isso vai ressoar essa dinâmica. E, novamente, nessa vida atual, a vida está falando assim para vocês, vai lá, aceita, você está numa nova oportunidade, está numa nova aceitação, você consegue. E, novamente, vocês não conseguem
passar por esse processo, elaborar, trazer para a consciência. E é quando essa dor, essa depressão, ela fica mais pesada, ela fica mais séria energeticamente. Então, todos esses blocos, vocês carregam no corpo, trazendo peso para a vida de vocês, uma dor que vocês não conseguem detectar o que é. Não é uma dor física, ela é uma dor na alma, ela é uma dor que está na sua alma. Talvez vocês façam exames, tenham diagnóstico, mas não tem nada no corpo físico de vocês. É um bloco energético que ele está vibrando no campo de vocês. Vocês conseguem compreender essa dinâmica? E aí eu falo com vocês. Estar na alma esse processo. Eu trabalho com uma metodologia que ela vai na raiz desse bloco, ela vai na raiz dessa dor, desfazendo esse bloco energético, limpando níveis, subníveis, miasmas, larvas astrais. Estou falando aqui um pouco do nome técnico, talvez vocês não consigam elaborar, mas estou tentando ser o mais simples no finalzinho, se vocês podem me perguntar. Liberando esse campo energético para que vocês consigam passar mais leve, mais fluida por essa dor. Para que vocês não fiquem gatilhadas, presa nesse bloco, nesse campo energético. E aí, na metodologia, eu vou limpando, desconstruindo esse padrão, essa energia que está estagnada, que vocês trouxeram de outras vidas, trouxeram de outras vidas, nessa vida vocês trouxeram para poder elaborar, trazer consciência, sem julgamento, gente, cada um no seu processo. Eu estou trazendo aqui essa reflexão para vocês terem esse conhecimento também para avaliarem. Eu digo para vocês o seguinte, que a depressão espiritual, ela é a falta de aceitação. É quando vocês não aceitam o processo de vocês. Eu digo o seguinte, vale muito a pena vocês olharem com carinho para essa dor, olharem com perdão, auto-perdão, aceitação, acolhendo essa dor, para que vocês consigam ficar mais leve dentro desse processo depressivo espiritual. Eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta que chama-se mesa quantiônica. Vendo? Nessa ferramenta, na mesa quantiônica, eu consigo acessar registros arcásticos. Eu consigo acessar o campo vibracional de vocês. Eu consigo verificar a energia estagnada, esse bloco energético. Eu consigo verificar por idades, datas, aonde que esse processo começou, se foi na infância, se foi ali na vida adulta, se foi numa vida passada, se é um processo que você já traz da vida passada, se é um processo dessa vida, essa dinâmica, essa repetição que vocês estão trazendo, né, ano após ano. Então, eu consigo verificar todo esse processo aqui na mesa quantiônica, fazendo, gente, o diagnóstico ali na causa da raiz do problema de vocês, para que vocês consigam elaborar, trazer para a consciência de vocês o que está acontecendo. Eu costumo dizer assim,
que não tem como a gente tratar uma dor se a gente não sabe o que é. Dar nomes. É igual no médico, quando a gente não vai ao médico, ele faz vários exames, é exame de sangue, é ultrassom, é vários exames, ele está montando ali um diagnóstico para falar com vocês a causa da dor, a origem. E aí ele começa todo o processo de tratamento com vocês. Na minha metodologia é a mesma coisa. Eu vou fazer o diagnóstico, eu digo que assim, que eu faço um mapeamento energético de vocês, para que vocês compreendam esses processos, esses blocos energéticos que ficam presos no nosso campo. Esses blocos que ficam, a gente fica ali com uma paralisada, com dores, sem saber ali, raciocinando o que pode ser. E aí, quando, dentro da metodologia, eu aplico 6 técnicas, a gente vai fazendo essa desprogramação energética, rasgando fichas e arquivos, consciente ou inconsciente. Porque a gente traz questões de outras vidas que nós não lembramos. Fica registrado no nosso campo energético, está no nosso inconsciente. Mas o corpo, gente, o nosso corpo emocional, ele sente, né? Quando a gente está triste, quando a gente chora, esse corpo emocional energético chora, quando nós estamos felizes, ele também sente. Então, é possível fazer esse diagnóstico, essa limpeza, e trazendo consciência para vocês, elaboração. Eu gosto de dizer assim, que dentro da metodologia, não tem conto de fadas, não existe mágica. Existe a gente estar consciente do nosso processo, querer uma mudança, fazer um movimento, entender a dinâmica, e aí a gente estar aberta para que novos fluxos venham, para que a gente se abra para o novo. Encerrou aquele ciclo, né, da perda, da perca, da traição, do que quer que tenha acontecido. Encerrar esse ciclo e se colocar aberta novamente para o novo, para a vida fluir, para não ficar aquele peso, porque dificuldades, adversidades, todos nós vamos ter, mas é possível passar mais leve, como se fosse num rio, mais fluida pela vida. Esse é o meu trabalho. Se vocês quiserem conhecer, no finalzinho eu vou deixar os meus contatos. E agora eu abro para você. Eu encerro essa apresentação. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se vocês sentiram afinidade e precisam, eu digo para vocês que não se abandonem. Não deixe de lado. Eu sou prova viva disso. Eu vivi como própria experiência e depois eu fui estudar, aprofundar para entender os meus blocos energéticos, os meus processos energéticos, para eu conseguir me abrir para a minha essência, para o meu fluir, e vocês abrirem para a essência de vocês. Cada um aqui tem uma essência, cada uma aqui é única. Tá? Foi bem breve, eu espero que tenha gostado. E agora é com você, Tony. Oi, Josi. É importante isso que você trouxe, né, para as pessoas, trazendo essa base de perspectiva, de linha de pensamento. Mas eu queria que você sentir, né, na verdade, se você sentir, e trazer para as pessoas um pouquinho da sua história, né, de como que você chegou a trabalhar, nesse caso com a humanoterapia, o que que aconteceu, por que você já trouxe, né, dentro das suas palavras, uma percepção de como que você acessou isso, né, dentro das suas heranças espirituais aí, né, que nós vamos até falar mais tarde, sincrônico o tema. E eu queria que você contasse um pouquinho, falasse, né, de você, quem que é a Josi, como é que a Josi começou a chegar nesse ponto de ser terapeuta, de trabalhar com isso, como é que ela sentiu esse chamado,
Traz para a gente essa perspectiva para a gente poder linkar e as pessoas compreenderem, né? Por que que você faz isso? Por que que você fala disso? Eu vou explicar para vocês, vou ser o mais breve possível, gente, mas vou tentar fazer Mas vocês pode ficar entenderem. tranquila com o tempo, não tem pressa não, né? Tá A sua bom, sessão lá é 10 horas, então a gente tem tempo ainda tá. para poder conversar tranquilamente. Olha, eu vou explicar para vocês dentro de um olhar, quando eu digo encerrar ciclos, e a gente está conectado com a nossa essência, com a nossa identidade vibracional. Quando eu era, gente, mais nova, ali com meus 18, 20 anos, eu sempre quis fazer psicologia, era um sonho de criança, de infância. Cheguei a fazer a prova, passei, e eu fui, e passei também para administração. Eu olhei o mercado de trabalho e fui fazer o que a sociedade tanto queria e um modo de ganhar mais dinheiro. E aí eu segui a carreira administrativa, trabalhando em indústria, e aí abandonei o meu lado energético, a questão da psicologia, de trazer consciência e lucidez. Eu sempre gostei dessa área. Foi quando comecei a trabalhar, fui trabalhar na empresa privada, eu já cheguei num ponto que eu estava estabilizada financeiramente, eu estava na época casada, mas aquilo não conectava comigo. Eu estava trazendo, eu tinha esse peso que eu estou trazendo para vocês. Eu ficava como se fosse uma morta-viva, trabalhando sem brilho no olho, sem energia, sem vitalidade, cumprindo aquilo que a sociedade estava querendo. Foi quando eu comecei a me perguntar, tem alguma coisa de errado? As pessoas sorriem, as pessoas estão leves, existe algum processo que não faz sentido estar aqui. Eu comecei a ler muito sobre espiritualidade, autoconhecimento, eu comecei a ler sempre, sempre, para eu me conseguir me tirar desse processo. E naquela época não tinha facilidade hoje em dia da internet, não era tão divulgada. Eu passei por esse processo sozinha, que demorou mais tempo para chegar até aqui. Na minha caminhada, nos meus estudos, eu comecei a identificar esses blocos energéticos, esse padrão no inconsciente, esse padrão, por que eu fazia tudo, mas eu não estava bem comigo. Foi quando eu, de tanto estudar, falei assim, eu vou fazer esse curso, porque a humanometria, ela traz os dois conceitos. Ela trabalha dentro da consciência, leis da física quântica e leis universais, sem nenhum cunho religioso. Então, ela me deu uma base para eu trazer para a consciência, elaborar, porque a gente precisa elaborar, trazer para a consciência. Cegos, no escuro, a gente não consegue caminhar, a gente tropeça, bate a perna. E entender o meu campo energético. E eu não conhecia nenhum terapeuta que trabalhe essas duas vertentes. Eu entendo que, assim, nós somos mente, corpo e alma. Eu fui buscar esse equilíbrio. Foi quando eu comecei a fazer meus tratamentos, eu comecei a fazer em mim mesma. Eu tive a coragem de encerrar ciclos, né? Eu encerrei ciclos do meu trabalho, eu encerrei ciclos de relacionamento. Não falando para vocês fazerem isso não, tá, gente? Estou contando a minha história. Mas, para mim, foi a mesa quantiônica, ela detectou que eu estava fora do meu fluxo, da minha missão. Que a minha missão é auxiliar as pessoas. A minha missão é trabalhar com a cura. Além de eu ser, né, altamente sensível, empata, eu vim com esse objetivo. E aí eu fui privilegiada, que eu consegui ressignificar minha vida, fazer aquela logística financeira, né, que a gente sabe, para eu conseguir me voltar para o tratamento, tanto meu
quanto também de auxiliar as pessoas. Porque, já que essa é a minha missão, eu vou abraçar, eu vou aceitar. Não vou ficar chorando para trás. Ah, eu tenho tanto diploma, ai, que eu fiz aquilo, ai, eu passei por isso, ai, meu casamento terminou. Não, eu encaro como... Eu precisei de tudo isso para eu chegar até aqui. Eu tenho experiência, eu falo assim, eu tenho experiência na pele e também técnico. Eu entendo o processo de vocês. E é onde que agora eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. A humanoterapia, né? Não sei se vocês conhecem. Hoje eu vivo 100%. Hoje, se vocês me vivem 100%, né, desse trabalho, se vocês me conhecerem no passado e hoje, fotos, você vê nitidamente que eu era uma pessoa, gente, eu andava com o ombro caído, uma pessoa apagada, sem brilho, completamente desconectada da minha essência, da minha identidade, do meu ser, da minha missão. E foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, os trabalhos que eu faço aqui com Movimenta, os trabalhos que eu faço, é com muito amor e carinho, porque naquela época atrás eu não tive essa pessoa, eu não tinha acesso à internet, eu achava que terapia, psicologia, psicanálise, era só para quem tem dinheiro, né? Eu não imaginava que era tão acessível assim. Quando eu venho falar com vocês, explicar para vocês que eu passei por esse processo, hoje estou estabilizada energeticamente desse bloco, quando eu também tenho as minhas dores, as minhas feridas, eu corro aqui na mesa fontiônica, me equilibro, me trato, aí eu preciso também, às vezes, um bloco pesado, energético, eu faço uma metodologia completa. E eu faço tudo com carinho também, mesmo que eu faço para mim e para vocês. Porque não só na minha vida, gente, eu vejo pessoas que são curadas, não digo curadas, né? A cura, ela vem muito, depende de cada um, de cada processo, mas que elas melhoram o seu campo energético, passam das adversidades mais leves, é possível encontrar esse caminho. E aí, abrindo um ganchinho aí para o Toninho, tem os grupos que ele faz, tem os grupos que ele sempre divulga o trabalho dele. Eu sou voluntária dentro desse projeto, faço com muito carinho, com muito amor, toda essa proposta de abraçar vocês, uma união. E hoje está aqui também nesse workshop falando para vocês de espiritualidade, autoconhecimento. E agora é com você, Tony. Ótimo, Josi, gratidão, tá? Pessoal, nós vamos abrir aqui para partilha, para vocês poderem perguntar para a Josi, né? E ela poder responder a vocês aí dentro do que vocês estão trazendo. Tem uma pergunta aqui no chat, Josi, que foi feita assim: pensamentos recorrentes de suicídio é um sinal também sobre depressão espiritual? Acho que é isso que é a pergunta, né? Pode ser questões espirituais. Essas questões de suicídio, ela está ligada às questões espirituais, energéticas. Vocês têm que entender o seguinte, que nós somos seres belos, justos, amorosos, divinos. Essa é a nossa identidade maior. Esse sentimento de suicídio, aquele sentimento de baixa estima, um sentimento que foge da sua integridade, dentro da humanoterapia, existe sim um processo espiritual, um campo energético que você está acionando mentalmente, que você não está entendendo. É bom verificar se você tem autossensibilidade, verificarmos, né, o seu passado, como que é a sua questão da sua sensibilidade, para a gente conseguir
fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Se você está sendo obsediado por algum obsessor, alguma área espiritual, a gente pode entender que ela está sendo ali, está acontecendo um bloco, uma massa que está te atrapalhando. Mais alguma, Toninho? Tem sim. A Larissa está perguntando aqui, qual a diferença entre a depressão tradicional, tratada pela medicina tradicional, e a depressão espiritual? Quem que perguntou? Larissa. O Larissa, a depressão química, né, que é tratada pelos médicos, ela é uma questão química no seu corpo. Ele traz questões, né, químicas que você pode fazer os exames, provavelmente mexe nos seus hormônios, ele está no corpo. Quando é espiritual, você não traz questões no corpo, não existe algo pontual. É questões que estão no energético, no espiritual. Uma falta de ânimo, muito sono, um peso no corpo, um sentimento, Larissa, que você não consegue verificar no seu corpo, porque está no seu campo energético, no seu inconsciente, essa depressão. Eu não vou generalizar, tá, gente? Mas, assim, hoje existe o CID. CID é quando o médico, né, fala, tá com gripe, tá com resfriado. Hoje existe o CID, que é o F44. A medicina reconhece as doenças energéticas espirituais. Eles falam doenças obsessoras. Só que a medicina tradicional, eles não aprofundam tanto nas questões espirituais e energéticas. Não é culpa deles, eles não fazem isso porque querem, mas foi o que eles aprenderam a tratar com medicamento e está tudo ok, porque vai ter casos que as pessoas vão precisar desse medicamento. Mas é interessante vocês fazerem o tratamento com eles, mais o energético e espiritual. Porque dentro da humanoterapia, eu vou entrar nesse campo, nesse CID, que é o F44, que a medicina, ela reconhece, tratando as questões energéticas e espirituais. E aí é bom, eu não sei se você já faz tratamento, se você é acompanhada por alguém, vamos verificar. Pode dizer, Toninho. Tem mais uma pergunta aqui no chat. A pergunta é da Ana Cláudia. Está perguntando se essa mesa é a radiônica. Ô, Ana, não, ela é a mesa quantiônica. Eu não trabalho com a radiônica, eu não trabalho com a quantiônica. Você consegue explicar mais ou menos para eles a diferença entre radiônica e quantiônica? Como eu só ouvi falar, eu não aprofundei na radiônica, realmente eu não sei. Eu não sei explicar a diferença. Por nada. Isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de perguntar? Dentro dessa pergunta que a Larissa fez anterior, né? As questões dos tipos de depressão, né? Que a Josi trouxe, depressão química ou física, que aí a gente tem essas disfunções hormonais, né? Que o nosso corpo produz, às vezes, por uma incapacidade ou um excesso também, né? De determinados hormônios, e isso impacta diretamente no nosso comportamento como que a gente vive a vida. Isso é tratado através da medicina convencional, através mesmo de alguns medicamentos para reajuste do corpo físico, né? A gente tem que pensar assim, a medicina tradicional, ela não é algo ruim, como algumas pessoas acreditam quando entram no mundo espiritual. Começa a ter uma aversão, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, né? Porque a gente ouve falar, medicina tradicional tem efeitos colaterais, tomar remédio é ruim, isso faz mal, está acabando com o meu corpo. Isso são conceitos coletivos que é passado
principalmente para aqueles que estão dentro do mundo espiritual e vão aceitando isso como verdade absoluta de tudo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque toda a medicina, ela é manifestação espiritual. Tudo nesse mundo é espiritual. Não existe nada nesse mundo que não seja espiritual. A cadeira que a gente senta é espiritual. O computador é espiritual. Tony, mas como que é isso, computador espiritual? Alguém canalizou, pegou o código no mundo espiritual que já existe e trouxe para a matéria. Alguém precisou acessar isso. Todo conhecimento vem de base espiritual. Existe também, claro, coisas materiais que são acessadas no mundo espiritual que são utilizadas de outras maneiras. Então, por exemplo, vamos dar exemplo básico, só para vocês poderem compreender isso e a gente tomar cuidado para a gente não criar ojeriza sobre a medicina tradicional. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem medicamentos que são importantes para a nossa saúde, são medicamentos que vão nos manter em total percepção da consciência física, porque o corpo físico ele é um carro, né? Ele é uma estrutura, ele precisa de um mecânico para mexer, ele precisa de alguém para trocar o óleo, para apertar um parafuso, para trocar um sistema elétrico, e isso quem faz é o mecânico é matéria, está aqui, entende? Para algumas coisas, né? E aí esse mecânico também desenvolve peças que vão auxiliar dentro do corpo físico. Então, o que a gente tem que perceber? Que alguns casos, a gente precisa aprofundar na linha espiritual para compreender que o corpo físico, que é o soma em grego, né? Corpo significa soma em grego, ele apenas vai expressar o que acontece no nosso interior, na nossa consciência emocional e na nossa consciência mental e principalmente na consciência espiritual. Quando está acontecendo coisas profundas que a gente não consegue perceber o que está manifestando, mas está nos incomodando, trazendo uma baixa vibratória, um outro padrão de percepção da vida, isso o corpo físico vai ter que externar, ele vai ter que materializar, principalmente para quem é mais empático, hipersensível, começa a ter aí algum tipo de reações, de situações que o corpo em determinado momento vai precisar colocar isso para fora. Nesses casos, né, as consultas através da mesa quantiônica ou radiônica, ou outro tipo de consulta ligada a essas experiências, né, ou até algumas terapias, elas vão favorecer vocês compreender o que acontece nesse universo que é mental, emocional e espiritual. A partir do momento que você acessa isso, tem consciência, aí você tem aquela, vamos pensar assim, a capacidade de escolha em determinadas situações. Escolha de viver situações que te adoecem, escolha de viver vínculos que sugam sua energia e são tóxicos, escolhas conscientes de viver experiências que tiram a sua essência e desconectam de quem você é, te colocando em total momentos de tristeza, de angústia, de incompreensão. Isso vai trazendo para você a responsabilidade de assumir quem você é e o que você quer para a sua vida. Porque qual conhecimento é difícil? Porque as pessoas não querem assumir responsabilidade. E até mesmo elas nunca foram ensinadas a assumir responsabilidade. Quando é pequenininho, o papai sempre está protegendo a mamãe. Não faço não, cuidado, vai cair, deixa que eu faço. E aí a gente vai crescendo um adulto fraco, porque a gente não consegue assumir responsabilidade, nem as consequências dela. A gente começa a transferir tudo para os outros, a responsabilidade que é nossa. E aí a gente vive, às vezes, situações, ciclos, experiências que vão nos desgastando. E aí nós morremos. Tem muita gente que está morta, literalmente, viva, porque não consegue viver o que o coração está pedindo, não consegue fazer o que a alma clama, não consegue botar para fora toda essa alegria, toda essa energia que existe, simplesmente porque aprendeu a viver daquela maneira e ele acredita que aquilo é a realidade. Lembra que eu falei que o universo é mental, tudo que a gente acredita acontece e é real para a gente? É nesse momento. Só quando você toma realmente conhecimento de si, percebe o que você está fazendo com você mesmo, a falta de autocuidado, de amorosidade, a capacidade de definir o que é melhor para você, sem necessidade de agradar a outros, bancar a sua verdade, você vai se curando. A cura acontece por nós, através de nós, e unicamente pela nossa consciência. Então é muito importante a gente ter essa clareza, né, que o autoconhecimento ele vai te colocar nesses momentos de decisão, por isso que a pessoa sai correndo. Ela não quer tomar decisão. Ela quer ficar procrastinando, inventando historinha na história e fica criando, projetando no futuro algo que não acontece. Ah, mas eu vou, eu quero, eu vou quando? E vai criando condição e a vida não sai do lugar. Quando vai ver, passou a vida inteira estagnado, pensando no futuro que vai chegar e esse futuro nunca chega, porque o futuro é ilusão. Você já sabe que futuro é ilusão, porque está na nossa mente, ele não existe. O que existe é a realidade, aqui e agora. É o que eu posso fazer hoje, onde eu estou, com as ferramentas que eu tenho, com a percepção de que eu tenho de mim,
para poder melhorar a minha vida, me colocar em evolução, em capacidade de crescimento e evolução, né? Acho que eu queria só complementar essa reflexão sua, Josi, que eu acho importante as pessoas perceberem, tá? Não, perfeito. É exatamente isso. Essa autorresponsabilidade a gente precisa ter para fazer a mudança. Eu precisei de fazer a mudança, ou eu fazia ou não, porque como eu estava passando por esse processo de questionamento, minha vida não andava, e as coisas pesaram, vou colocar, né? Eu mesma fechei todos os meus caminhos, que eu estava lidando murro em ponta de faca, eu peguei e falei comigo, não, eu preciso de ter autorresponsabilidade, ter a maturidade de pegar essa vida, porque aqui, gente, essa vida aqui, ela não é para qualquer pessoa. A gente precisa ser firme, forte, ter uma gestão emocional. Essa vida aqui, ela não é para qualquer um. E aí, essa autorresponsabilidade que o Antônio está falando, vem muito disso. Essa autonomia que nós adquirimos, depois fala assim, não é isso, é essa dinâmica, é esse padrão. É isso que está acontecendo, então eu vou ter essa responsabilidade para virar chaves na minha vida. Mas o seu processo, dentro da sua essência, vai achar que a vida do outro é mais bonitinha, não. É a sua história, é a sua assinatura energética, é a sua essência. Né, Tony? Perfeito, Josi. E aí a gente cai numa coisa importantíssima dentro do autoconhecimento, que é a identidade, né? Identidade energética. Quem você é vibratoriamente nesse plano, né? Assumir isso é muito lindo. Eu, aproveitando a pergunta que foi feita aqui da Ana Cláudia, eu de vez em quando tenho alguns auxílios aqui, um terapeuta mandou para mim, que eu já tive essa dúvida, a mesma dúvida que a Ana Cláudia teve, eu já tive também, eu acho que eu já até perguntei para a Josi, né? Diferença entre mesa quantiônica, radiônica. E aí um terapeuta mandou para mim assim, não é a verdade absoluta, tá, gente? É só uma resposta que ele me deu a respeito disso. Mesa quântica é uma técnica de transmutação energética que utiliza os conhecimentos da radiestesia, radiônica e física quântica para identificar desequilíbrios e ajudar a liberá-los. Desta forma, promove o alinhamento energético e contribui para a libertação de bloqueios, purificação e fortalecimento espiritual. Pode dizer que é uma terapia de reequilíbrio energético que ajuda a se libertar de energias bloqueadas, ampliando a sua consciência e podendo ser aplicado tanto no aspecto pessoal e relacionamentos, como no profissional, financeiro e nos ambientes. Posso dizer que são meras nomenclaturas e não precisamos nos apegar a isso, pois, de forma geral, em todos os atendimentos, em todos os atendimentos de mesas, utilizamos 3 elementos principais. Esses elementos são a radiônica, a psionica e a mecânica e física quântica, que estão atreladas a esses atendimentos. O que acontece é uma definição por parte do canalizador da mesa, que normalmente ele é iniciado. Então, dependendo do canalizador, aquele que vai fazer, né, o trabalho, igual a Josi faz, ela tem uma iniciação e ela utiliza essa nomenclatura. Mas em níveis mais sutis, pelo que ele está trazendo, é praticamente, né, assim, a mesma coisa, tá? Mais alguém gostaria de perguntar, turma? De falar? Ótimo, vou passar a palavra para a Alcione. Antes só da Alcione falar, deixa eu só avisar e aproveitar, né, que a Ju está falando, dentro do App Solidário, nós vamos ter amanhã um App Solidário, vai acontecer o sábado o dia inteiro. Nós temos algumas vagas abertas ainda para inscrição, para quem desejar. Aqui dentro da Movimenta tem 2 projetos do app, né? Um é o app Fraternal, que é 100% gratuito, não paga nada. Você pode fazer e acontece sempre o último sábado do mês. E nós temos o app Solidário, que é um preço, sim, vou falar que é um preço simbólico, é só R$52, qualquer uma terapia, e você tem mais de 22 terapias aí dentro do nosso grupo. Qualquer uma terapia, R$52. E esse vai acontecer amanhã. Então, quem quiser se inscrever depois, pode me mandar um direct, né, Josi? Tem vaga com a Josi também. E aí, acho que ela vai ter o maior prazer de atender vocês, principalmente estão passando no Expresso da Luz, tá? Ah, isso mesmo, gente. Já quem quiser, pode agendar com Show. Toninho. Só passar a palavra para a Alcione. Se dê essa oportunidade, tá, João? Pode falar, Alcione. É online, tá, Ana Cláudia? Rapidinho, viu, querida? Eu ouvi, aliás, eu li rapidamente no YouTube que disseram que as
dores que a gente tem da cintura para baixo, né? As dores das veias inflamadas, dos pés, da dormência, é porque a gente não quer assumir, como disse o Toninho, que a gente tem que assumir a sua responsabilidade. O que veio a fazer aqui? Eu gostaria de saber de você se essas dores físicas realmente têm uma conexão com a dor física, porque eu não tenho aceitação da morte de meu pai, que aconteceu em 1962, nem da minha mãe e nem de uma amiga. E isso me traz sofrimento, não me deixa ser alegre, não me deixa ser feliz. E eu acho que essa carga negativa que eu tenho dessa perda é do passado, de vidas anteriores, embora eu não saiba muita coisa sobre isso ainda, mas eu tenho percepções assim, rápidas de mim mesma, de vidas passadas. Eu gostaria de saber se realmente essas dores físicas têm algum relacionamento com as dores espirituais que a gente tem dentro da gente. Alcione, E tem. não querer assumir. Eu não diria que seria isso, não aceitar. Não consigo falar, né, dar um diagnóstico se é isso. Teríamos que passar pela mesa contínua para entender todo esse processo, por que você não está aceitando, né, essas perdas. Agora, as dores físicas, você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Uhum. Sim. É porque tudo que está no nosso, isso, tudo que está no nosso campo energético, né? A gente está ali na dor, não se aceitando, isso está no campo energético. A gente vai se colocando lá embaixo, baixa estima, isso vai ressoando no nosso campo energético. A gente não se valida, não se apoia, e aí gera um bloco, né? Uma massa. E aí, quando você está no último estágio daquela dor, né? As doenças psicossomáticas, elas, como eu falo, elas somam no corpo. Elas vão somatizar numa dor de cabeça, um estômago irritado, sabe? Ela vai fazendo essa soma do seu campo energético com o seu corpo. Quando ela chega no corpo físico, é o último estágio. Mas primeiro ela estava ali, vibrando no seu campo. E aí ela chega no corpo físico. Na minha metodologia, eu tenho, né, um material que eu falo sobre essas doenças, eu verifico o que é dor nas veias, pernas, e aí eu faço todo essa avaliação também, para a gente verificar o que é, o que possa ser as doenças psicossomáticas, e acredito que ela não está atrelada a essa sua aceitação. Acho que são dois momentos que você poderia avaliar para compreender. Eles estão, vamos dizer assim, eles estão separados e juntos ao mesmo tempo. Mas eu dar o diagnóstico para você e falar, é isso. Aqui uma live é muito breve, né? Eu precisaria de te acompanhar na mesa contínua que a gente conversar mais abertamente sobre isso. No momento, eu estou com dificuldade de participar dessa união que o Toninho acabou de mencionar. Mas eu vou pegar seu endereço, né? Uhum. Para futuramente fazer. Eu já estou com 81 anos e 7 meses. Não é possível que eu não tome atitude como o Toninho, mesmo já dele falando há anos, desde 2019. Não é possível que em 2 anos, fazendo tanto autoconhecimento, não tenha tomado a responsabilidade de agir e de me aceitar como eu sou e o que eu tenho para trazer aqui. É muita coisa. E eu não estou conseguindo, mas hoje me abriu, tanto você quanto o Toninho, me abriram os olhos para muitas coisas. Só tenho gratidão para ti e para Toninho. E vou pegar teu nome para futuramente fazer uma mesa. Faz sim, será muito bem-vinda. Eu te agradeço. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Ótimo, gratidão, senhor, gratidão, Josi.
Turma, vou convidar, né, aproveitar. Primeiro eu vou agradecer a Josi pela disponibilidade, pelo tempo, né, pela entrega aí desse trabalho de apresentar para a gente. E vou passar a palavra para ela poder agradecer a todos vocês também. Já quero fazer um convite para a nossa próxima palestra, que é do 10 horas agora, com a Cláudia, sobre o universo Shakti, né, da força do sagrado feminino, e ela vai correlacionar com os ciclos menstruais. Ela vai trazer uma perspectiva mais aprofundada do que é esse universo Shakti do sagrado feminino e como eles impactam diretamente dentro dos ciclos. Então, Josi, mais uma vez, obrigado pela parceria, por estarmos juntos nesse aqui caminho. E o link já está para vocês lá, tá, turma, para poder ir para outra palestra. Josi, com você. Gente, eu agradeço a todos vocês, né, terem o tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui me ouvindo. Agradeço o Antônio também por esse projeto lindo. E todos vocês, contem sempre comigo. Um beijo, beijo. Beijo, obrigado, Josi. Tchau, pessoal. Para quem eu vejo na outra sala, o link já está lá no grupo. Só partir para lá que eu já vou abrir lá, tá bom? Obrigado, ótimo dia para vocês, ótima sexta e vamos seguindo. Abraço.